crente, sabe o que é pior? É tudo crente. É um pior que o outro. E a gente diz que confia em Deus, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Só na nossa vida Ele não consegue ser tudo isso. E qual que é o problema? Será que o problema é Ele ou o problema somos nós? Ei, amado, eu não sou Mulher Maravilha e você também não é, mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito que habita em você, ele é vencedor invicto. Ele nunca perdeu uma batalha. E ele não está aqui do lado de fora, ele está dentro de você. Ele diz: eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou fortaleza. Eu sou consolo. O que você precisa? Tudo isso eu sou. Mas se eu sei que Ele é, por que eu não vivo? Por que eu não sinto? Porque você está esperando ainda de pessoas, de lugares, de circunstâncias. Sabe quando eu venci na minha vida? Quando eu parei de esperar que o meu marido melhorasse. Quando eu parei de esperar que a minha filha reconhecesse o que estava fazendo. Quando eu parei de esperar no meu patrão. Quando eu parei de esperar nas pessoas que estavam ao meu lado. E eu comecei a esperar no caráter de Deus. Você precisa esperar no caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus? Se Deus disser para você, como disse para Noé, pega um monte de betume, começa a construir uma arca. 120 anos você vai levar para essa construção. E é só você e tua família. Será que você confia o suficiente para encarar uma obra dessa? Ou você vai pensar: é o demônio falando comigo? Porque só quem conhece o caráter de Deus tem capacidade de obedecer uma loucura dessa. Só quem conhece o caráter de Deus pega um bebê, coloca no cesto, joga nas águas do rio Nilo e deixa as águas do Senhor levar. É assim mesmo, Jesus. Deus é tão maravilhoso que dá de encontro com o menino do outro lado, prepara a filha de Faraó, prepara um salário e ainda diz pra mãe: vai lá e cuida. Sabe por que a gente vive temeroso? A notícia chega, o problema chega, a gente já se abate, já desanima, já quer parar com tudo, vou jogar tudo pro alto. E a primeira coisa que a gente fala é: vou sair da obra. Esse dia eu disse lá na igreja: por que você não sai do emprego quando você estiver abatido? Ou só quer sair do círculo de oração, do grupo de mulheres, só quer sair do ministério, né? Mas do trabalho ninguém quer. Porque assim, tá abatido para vir para a igreja, mas não tá abatido para trabalhar? Não, eu estou, pastor, é que lá é o meu sustento. Mas quem te dá o sustento? Quem te dá enquanto você dorme? Quem pôs força na tua perna para você vir aqui? Quem te deu saúde e ar nesse pulmão para você respirar enquanto eu prego? Então, querido, não é o teu patrão, não é o teu trabalho, é Jesus. Só que você está depositando mais a tua esperança em homens do que no próprio. Oh, glória! E eu vim aqui para dizer para você: quem que já assistiu aquele desenhos incríveis do super-herói? Já assistiu? Quando o marido dela está sumido, e aí ela vai aonde a mulher faz a roupinha dela de super-herói. Eu tenho criança, eu assisto em casa. Não é, irmã? Eu gosto daquela mulher. Eu também. Ela chega diante da esposa, que a esposa fala: ele mentiu pra mim. Ai, meu casamento acabou. Ela fala: levanta, menina, vamos embora. Reage lá atrás dele. E tem hora que a gente precisa ter alguém assim na vida. É verdade. Ah, hoje eu não vou pro culto não, para de frescura, menina, levanta. É assim mesmo, Jesus. O que está em você estava em Moisés, infeliz. Se levantou ele, levanta você. Aleluia! Receba, aleluia! Quem não está preparado para confronto lá chora. Porque sabe como que Deus mudou o meu caráter? Me confrontando, não foi fazendo carinho na minha cabeça. Verdade. Assim comigo também, Jesus. Não foi fazendo carinho na minha cabeça não, viu, amada? Pode ser que ele mudou o teu fazendo cafuné. No meu ele deu foi umas bibliadas mesmo. Ele falou: levanta. Eu tive que levantar, não tive ponto de correr não. O que eu quero dizer para você é que Deus está te chamando para um nível maior, uma profundidade maior, mas você ainda está igual aquele desenho: oh céus, oh vida, oh azar. Galinha de Angola, sabe? Tô fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quanto mais eu tô fraca,
aí é que eu estou forte. É verdade. E se eu acho que estou forte, aí é que eu estou fraca. Quanto mais eu me sinto limitada, quanto mais eu me sinto sem nada para dar, é nessas horas que Deus extrai de mim o melhor que eu tenho. É nessas horas. Não foi brincadeira. Tudo que eu vivi, minha filha se cortava com gilete, irmãos. Se retalhava, toda marcada, as pernas, barriga, braço. 18 anos saiu de casa, fui morar com a presbítera da igreja. Menina criada dentro da igreja. Por isso que eu disse que o fato de você estar aqui não muda muita coisa. Porque se essa palavra não entrar no seu coração, não mudar você, não te incomodar, se você não sair daqui dizendo, gente, eu preciso fazer alguma coisa, aquilo tem que mudar a minha vida, então você vai continuar a mesma. Pode vir o próprio apóstolo Paulo aqui pregar para você. Se essa palavra não entrar e não te mudar, então você vai entrar 2020 da mesma maneira. Verdade. Ela saiu de casa. 4 anos minha filha ficou fora. Apanhando, sofrendo igual uma condenada. E sabe o que Deus dizia para mim? Você confia em mim? Eu dizia, confio. Mas ao mesmo tempo o coração atribulado, aquela vontade de ligar, aquela vontade de mandar mensagem. Como é que você está? E quando ela vinha, eu já metia a boca na outra e falava um monte. Você percebeu que eu sou minha sanguínea hemorrágica, né? Não tem muita doçura aqui, você percebeu? Mas está transformada, era pior. Eu já queria brigar, eu já queria... E aí o Senhor falava assim para mim, você confia em mim, Viviane? Confio, Senhor. Então entrega ela para mim. Não, está nas tuas mãos, Deus. Está nas tuas mãos. Não está não. Está nas tuas. Tem algumas coisas na sua vida que ainda não estão na mão de Deus. Estão nas tuas. Você está tentando convencer, você está brigando, você está falando um monte de coisa para ver se entra a palavra. Ei, amada, deixa eu te dar um conselho. Não adianta a gente virar e falar, cuidado, hein? Esse caminho que você está aí é da petição, hein? Esse caminho que está aí, ó, você vai para o inferno, hein? Isso não ajuda. Isso só prejudica. Verdade. Sabe o que ajuda? Você orar a Deus. Entregar nas mãos do Senhor. E fechar a tua boca. Quando eu aprendi a fazer isso, quando o Senhor me ensinou isso, em um ano, Deus estava mudando todo o cenário, trazendo É difícil. É difícil. Porque isso vai mexer com coisas que para nós faz parte do ego, do caráter, da personalidade. Mas é exatamente isso que Deus espera. Mexer a gente por dentro, amados. Por isso que eu disse que tudo do lado de fora pode estar de perna para o ar. Isso não define quem você é. Você continua sendo filho. Você continua tendo a palavra de vitória que já foi liberada a você. Você continua sendo o herdeiro de Cristo. Ele disse, eu vos dei poder para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Nós temos deixado essas serpentes e esses escorpiões fazerem o que quer na nossa vida. E nós estamos nos conformando com isso, com o problema, com a dificuldade, com a fome, com a pobreza. E o problema não é ser pobre, irmão, porque eu não sou rica. O problema é ser pobre de espírito. Verdade. É não entender quem é. É não saber com quem está lidando. Você não está seguindo qualquer deusinho aí fora. Você é discípula, você é filha de alguém que tem todo o poder. Nada fugiu do controle de Deus. Jó passou por isso e sobreviveu. Talvez você esteja como Jó, sofrendo, padecendo, perdendo algumas coisas, sem entender o porquê que está passando por processos. Posso te dar um conselho? Não tenta entender, só obedece. Entrega o coração. Se lança aos pés do Senhor, diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu não estou aqui para entender, eu estou para obedecer. Eu quero te conhecer, eu quero provar, Senhor, esse amor. Existem níveis. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Talvez você não provou nem a boa ainda. Talvez você não chegou nem no primeiro nível. E Deus está dizendo para você, como dizia o profeta, você está muito raso, entra mais fundo. A água está nos joelhos, já está bom a experiência.
mais. Aleluia! Ah, já está por aqui, já está bom a experiência. Não, entra mais. Porque enquanto nós estamos com o pé no chão, o controle ainda é nosso. Deus não está no controle. Deus está no controle quando a gente for submergido. Verdade. Ele não disse: se passares pelas águas, você vai ser submergido, mas se afogar, você não se afoga. Se passar pelo fogo, queimar não vai. Pode dar uma ardida, mas queimar não queima. Confiança. Confiança. Você olha um bebê como esse, ele não está preocupado se tem luz ou se tem água amanhã para pagar. Essa é a verdadeira representação de como tem que ser o nosso coração. Apresentai ao Senhor em oração e súplica todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Eu apresento, entrego e confio e já agradeço pela provisão que vai vir. Eu vivi tanta coisa extraordinária e tenho vivido de Deus. Tanto milagre. Um dia eu vou contar para vocês o que Deus fez na minha vida para me trazer a empresa de volta, irmãos. Foi algo sobrenatural, eu não fiz nada, tudo foi Deus. Eu não dei R$1, eu não paguei nada, eu não tinha um centavo, eu não tinha nome, eu não tinha nada, tudo foi Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia! Existe um tempo, se você está no tempo de chorar, chore. Não queira rir quando é para chorar. Aleluia! Se você está no tempo em que as pessoas se afastaram, porque existe o tempo de se apartar, não vá atrás, fique na sua. Se é o tempo de se alegrar, se alegre. Tem gente que está no tempo de se alegrar e está com cara de maracujá passado. Não consegue se alegrar, não consegue ver Deus. Jesus disse isso lá no Evangelho de Lucas. Essa geração, quando é para se alegrar, eles choram. Quando é para chorar, eles se alegram. Se eu e você não entender o que Deus está falando, a gente não vai dar uma resposta certa para Ele. Concorda comigo? Amém. Uma criança, se ela não entender o que nós estamos pedindo a ela, ela vai continuar errando. Assim somos nós. Se você não abrir a sua mente para o novo de Deus, o profeta Isaías disse: eis que faço nova todas as coisas. Você não vê? Porque se você não vê, então não vai dar para acontecer. Eu preciso ver. Eis que coloco diante de você uma porta aberta. Essa porta ninguém fecha. Você está vendo ela? É pela fé. Pela fé. Eu não estou vendo, mas eu estou vendo pela fé. Ainda não se apresentou diante de mim, mas pela fé eu creio. Pela fé meu marido já está salvo. Pela fé o meu filho está na casa do Senhor. Pela fé Deus já abriu portas de emprego. Seja específico. Não peça para Deus qualquer coisa. Seja específico. Senhor, abre um bico. Senhor, prepara uns bicos. É um bico que você vai ter. Seja específico. Senhor, eu preciso de um emprego para sustentar minha família. Tem que ser X, tem que ter vale refeição, vale transporte, receita básica, convênio médico. Você é filha do rei, você é filho do rei. Mas a gente está se acostumando, a gente está recebendo qualquer coisa. Então não contente com isso, tá bom? É igual o povo lá no Egito. Era só pepino e cebola no cardápio. Um dia pepino, um dia cebola. Um dia pepino, um dia cebola. Pensa isso, que triste. Devia ser horrível. Quando chegou no deserto, não tinha pepino e cebola. Deus mandava maná. E Deuteronômio capítulo 9 diz que o Senhor diz assim: ó, lembra-te lá do que vocês passaram no deserto. Vocês passaram fome, vocês passaram privação, mas vocês provaram algo que a família de vocês, os parentes, os avós, os pais nunca provaram, que era o maná. Descia a carne do céu. Irmão, já pensou nesses dias? Está caro demais a carne. Descer 2 quilos de bife na sua casa. Isso é Deus ou não é, irmão? Ô Jesus, eu profetizo bife na casa dos irmãos. Amém. Você já pensou descer a bife lá para os irmãos e eles querendo voltar para o Egito para comer pepino e cebola? Fala se não dá vontade de bater. Por isso que Jesus disse que Moisés era o homem mais manso do mundo. Se fosse eu, pastor, no lugar daquele povo, eu saberia como eu ia lidar. Catar o cajado, descer cajadado em todo mundo. Raça de vibra, vai converter. Porque é isso, se tá pepino e cebola a gente reclama. Se vem maná, bife do céu, também reclama. Água fresquinha da rocha também não tá bom. Nada tá bom, a gente é ingrato. Precisa aprender a ser agradecido. Ah, mas é pouca essa miséria desse salário não dá pra nada. Você vai continuar recebendo
profetiza o que vem na tua mão. Seja fiel a Deus. Existem 3 princípios para você ser próspero. Primeiro, ser fiel a Deus. Não adianta você querer que o Senhor te abençoe financeiramente se você tem dificuldade de dar R$5 na casa de Deus. Segundo princípio, trabalho. Tem gente que quer ganhar dinheiro. Um dia o ex-marido da minha sogra perguntou para mim: Viviane, aqui em São Paulo, o que tem pra gente ganhar bastante dinheiro e trabalhar pouco? Eu falei: irmão, só o tráfico de droga. Porque do mais aqui você trabalha bastante, não trabalha pouco não. Tem gente que quer ser próximo, mas não quer trabalhar. Levanta meio-dia. Quer que Deus mande o serafim lá na porta da casa dele, 1h para dizer: filho, está aqui, você vai pegar. Amanhã o endereço é esse, o salário é bom, vai dar tudo certo, você começa amanhã. Mas não quer esforço, não quer trabalhar, não quer ir atrás. Aí alguém vai lá, rala, atrapalha, anda, vai para cima e para baixo, entrega. Ah lá, o irmão abriu. Para mim Deus não abre. Não dorme até meio-dia, levanta mais cedo e vai procurar, irmão. Jesus está falando. Verdade. Tem que ter esforço da tua parte. Verdade. A gente passa horas e horas. Eu trabalho pelo WhatsApp, então dificilmente eu não estou online. E eu trabalho de segunda a segunda, porque eu trabalho com móveis planejados. Então eu atendo o cliente fora do horário comercial. Então se eu não estiver na igreja, eu estou trabalhando. E às vezes alguém me vê lá no WhatsApp pensando: nessa pastora aí faz mais nada, só fica no WhatsApp. Mas talvez o seu trabalho não seja como o meu. Agora a gente passa tanto tempo no Face, tanto tempo em redes sociais, mas a gente não passa tempo com Deus, com a Bíblia, na oração. Só que a gente quer bênção. A gente quer vitória. Quer que Deus abra as portas em 2020, plantando as mesmas sementes. Percebe? Se a gente não entender o que Deus está falando, irmão, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. E eu vim aqui nessa tarde só para dizer para você: você é filho. Pode acontecer o que for, não muda quem você é diante de Deus. Nada que a gente faça diminui o amor que Ele tem por nós. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, aquele que era único, que era santo, o Cordeiro de Deus, para te restaurar, para mudar a sua história, para te fazer prosperar, para te dar uma vida plena, uma vida abundante. É o desejo de Deus. Qual é o pai que não tem vontade de abençoar um filho, irmãos? Fala para mim. Tem algum pai que quer que um filho morra? Que ele se lasque na terra? Claro que não. Jesus disse: se vós, que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu? Não nos dará tudo mais do que você tem pedido ou pensado? Claro que Ele vai, amados. Claro que Ele vai. Só que eu preciso conhecer esse Pai, eu preciso ter intimidade com Ele, preciso caminhar com Ele, preciso entender quem Ele é. O filho que conhece o Pai sabe o que o Pai vai fazer. Já está preparado porque o Pai está planejando. O servo não. Tem gente que bate no peito e diz: eu sou serva, eu sou servo. Amados, nós somos servos, mas o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. O filho sabe. Você precisa ser mais íntimo de Deus. Você precisa conhecer Ele mais profundamente. Enquanto você não entender isso, você vai continuar comendo das mesmas coisas. E aí não adianta reclamar, porque Deus não tem nada a ver com isso. Foi o que o Salomão disse lá em Eclesiastes 8. O sol nasceu para todo mundo. A chuva veio para todo mundo. Deus morreu, não foi para a igreja evangélica. Jesus não morreu para os evangélicos. Jesus morreu para o mundo inteiro. Tem gente que pensa que Jesus é crente, que ele aceitou Jesus e veio para a igreja evangélica. Deus não, ele não aceitou Jesus não, amado. Deixa eu te dar essa notícia. Ele continua amando o mundo de tal maneira que ele foi capaz de entregar o seu filho. E esse mundo inclui muitas vezes as pessoas que você desacredita que ainda tem solução. Esse mundo inclui muitas vezes as pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que não entendem ainda a palavra de Deus. E Paulo disse: perdoa essas pessoas. Perdoa o tempo da ignorância. Elas não sabem o que estão fazendo. Se tem uma coisa, amados, que eu tenho falado para o Senhor: Senhor, me apresenta. Me apresenta aqueles que o Senhor quer que eu vá lá buscar. Porque eu vou buscá-los. Enquanto você cuida das coisas de Deus,
Ele vai cuidar das tuas. Aleluia. Mas enquanto você for esse irmão egoísta, esse filho egoísta, que está o tempo todo olhando para você, para o que te falta, para o que você não tem, para o que Deus ainda não fez, então você não vai provar de grandes coisas. Porque Deus só dá muito para aquele que não tem egoísmo no coração. Uma vez me perguntaram, Viviane, por que Deus vai te prosperar muito nessa terra? Se tudo que Deus te der for só para você, que Deus egoísta e egocêntrico é esse? Que tudo que Ele poderia dar de melhor, Ele daria só para você. Se Deus está te abençoando, se Deus te abençoar, não tem a ver só com você. Tem a ver com outras pessoas que estão ao seu redor. Se Deus tem te dado palavras, se Ele te deu dons, se Ele te deu louvores, tem a ver com outras pessoas e não só com você. Nós estamos vivendo um evangelho egoísta. Para viver a esperança de Cristo, para a gente entender o que o Senhor está dizendo aqui. Para que essas águas passem e esses ramos voltem a frutificar. Nós precisamos confiar em Deus. Ter paciência. Hebreus capítulo 10, verso 22, 23 em diante. Diz assim, no capítulo 6 Deus diz, porque Deus não é injusto para não recompensar cada um de nós, segundo o seu trabalho. E lá no capítulo 10 do livro de Hebreus, ele está dizendo, vamos continuar firmes na esperança. Continue firme. Não abra mão por circunstâncias, porque isso não te define. O que está acontecendo hoje é momentâneo, é passageiro, é temporâneo, vai passar. Essa é a única certeza que nós temos. Tudo isso aqui vai passar, irmãos. A luta vai passar, o choro vai passar, a dificuldade vai passar, tudo isso daqui vai passar. Sabe o que vai ficar? O amor. A palavra de Deus não vai passar. E é isso que nós temos que preservar. Porque se Deus olhar para o teu coração hoje e ver que essa palavra te modificou, então se prepare para viver coisas que você nunca viveu. Aleluia. Mas se Deus olhar para o seu coração e ver, meu filho e minha filha não entendeu ainda, Deus primeiro. que eu não quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra com propósito. Porque sofrer por sofrer, amados, todos nós vamos. O ímpio sofre. Quem está lá na macumba sofre. Quem está no catolicismo sofre. Não é só você que sofre, todo mundo está sofrendo. Só que o cristão, ele sofre com propósito. Ele sofre com um destino. Nós sabemos exatamente que existe um fim para esse sofrimento. E lá no fim, vai nos ser revelado qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, não desanime. Não deixa a peteca cair, levanta essa cabeça. Não deixa a coroa para baixo, levanta a cabeça, irmão, em nome de Jesus. Saiba quem você é. Respire o Espírito Santo. Esse que está aí dentro de você é alguém extraordinário. Oh, glória. E quando a gente clama por Ele, acredite, Ele vem. Bem mesmo. Quando a gente diz, Senhor, eu não estou aguentando mais, Ele nos ajuda. Quando a gente diz, Senhor, agora eu vou largar tudo, Ele fala, não, porque eu sou contigo, não temas. Ele nos sustenta. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele disse para você, não temas, eu sou contigo. Você acredita que Ele é com você? Ele é com você na luta, Ele é com você na adversidade, na calúnia, na enfermidade, na fome, na pobreza. Ele é com você em todas as situações. Mas Ele tem para você uma vida abençoada, plena. Não se contente. Não se contente com qualquer coisa. Recebe o que você de fato recebeu como promessa. Aleluia. Aqui dentro desse livro existem promessas para você que você nunca provou. E Deus está dizendo, não porque eu não sou fiel, porque até quando você é infiel, eu permaneço fiel. Aleluia. Mas porque você ainda não acredita que eu posso fazer isso na sua vida. Eu tive dificuldade de acreditar que Deus ia mudar o meu marido depois de 9 anos na cocaína. Eu tive que confessar a Deus esse pecado. Eu disse para Deus num evento que eu fui, no momento que nós fazíamos uma confissão, eu disse, Deus, eu vou confessar aqui pecado. Eu conheço alguns pecados da minha alma, eu vou revelar, eu vou confessar. Mas eu estou sentindo que o Senhor quer que eu fale mais. E que pecado que o Senhor quer que eu confesse aqui? E eu fui surpreendida com o Espírito Santo dizendo para mim, confessa a tua incredulidade. Eu já era quase ungida, pastora. Eu disse, incredulidade?
Mas eu acredito no Senhor. Eu falei, o Senhor falou para mim, não para a restauração do seu marido. Aleluia. Você acredita que eu posso mudar qualquer marido, menos o seu? Talvez é isso. Você tem fé para todo mundo, mas para você não tem. Deus está dizendo para você. O problema é o que está aqui dentro. Tira os entulhos, porque Deus não constrói nada cheio de entulho. Deus não constrói. Não existe possibilidade. Às vezes nós estamos cheios de pedregulho, cheios de passado, cheios de coisas. E a gente quer que Deus reconstrua. Limpa a terra, tira tudo isso. Esquece o passado. Esquece o que já foi, o que você perdeu, o que falaram, o que fizeram e recomeça. Começa do zero. E eu vou fazer nova todas as coisas. Você acredita nisso? Deixa eu orar por vocês. Coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu Oh, coração. glória. Você é preciosa para Deus. Você é precioso. Não deixe o inimigo diminuir você. Aleluia. Não deixe ele dizer que você não tem valor, que ninguém te olha, que ninguém percebe o que você é. Não deixe o inimigo tirar o valor que você tem. Porque não foi barato o que Deus colocou dentro de você. Custou preço de sangue. Verdade. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de quem você é em Cristo Jesus. glória a Deus. Jesus sabia quem ele era, por isso que quando ofendiam ele, machucavam ele, maltratavam ele não tinha problema com isso. Ele se entristecia, mas ele não deixava se amargurar, porque ele sabia quem ele era. E nessa tarde eu vou orar para que você descubra quem você é em Cristo Jesus. Pai, nós queremos nessa tarde, Deus, primeiramente te agradecer. Que tarde maravilhosa, que momento, Senhor, extraordinário. Queremos glorificar o Senhor pela vida dos pastores, Senhor, por cada uma dessas irmãs, os seus filhos, Deus, que dedicaram tempo, oração, meu Pai, zelo, para que esse evento acontecesse. As tuas filhas e os teus filhos que também vieram para receber, para ouvir a tua voz. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo de pouco amor, Pai, aonde não existe mais uns aos outros, e sim só um. Pai, mas nós sabemos que ainda existe a palavra verdadeira, genuína, e essa liberta, meu Deus. E é pela tua palavra que eu quero te pedir nessa tarde. Senhor, renova em nós a aliança, renova em nós o ânimo, a esperança, a alegria de te servir, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar de lado, a arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não te glorifica, aquilo que não te enaltece, aquilo, meu Pai, que nos afasta de ti, vai arrancando. Meu Deus, coloca sobre cada família aqui representada, meu Deus, um altar de esperança. Senhor, estabelece sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, as tuas promessas. Renova, meu Pai, as tuas promessas. Aviva a tua igreja, levanta, Senhor, essa mocidade como boca profética nessa terra. Senhor, abençoa essas crianças, toma nas tuas mãos essas mulheres, ajuda elas a serem sábias, Senhor, a serem virtuosas, a entenderem quem são, meu Pai, que não é por força, nem por violência, nem por muito falar, mas pelo Espírito Santo. É o Senhor quem convence, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem habita. Então Deus habita nos lares, habita dentro de nós, meu Deus, muda toda circunstância contrária, repreende, meu Deus, em nome de Jesus, todo levante, toda obra do adversário, toda obra de macumbaria, meu Deus, tudo aquilo que Satanás, ele, Senhor, planejou para paralisar essa vida, Senhor, esse casamento, esse ministério, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós como igreja declaramos e decretamos, meu Deus, que somos vencedores, que já vencemos em Cristo Jesus, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É o Senhor quem é a nossa força, é o Senhor quem realmente renova, é o Senhor que dá vigor ao cansado, é o Senhor que põe de pé o caído, é o Senhor que faz da estéril mãe de filho, que faz o alvo solitário habitar em família. O poder é teu, a glória é tua, meu Pai. Então estabelece sobre nós, meu Deus, o teu reino. Derrama sobre nós mais do teu amor, mais da tua graça, Senhor. Estende a tua misericórdia, Senhor. Alcança os nossos filhos, maridos, meu Pai. Cada parente que aquele o Senhor tem colocado diante do teu altar, as tuas filhas, os teus filhos, Deus, que precisam de salvação, de cura, de transformação. Que seja o Senhor tão forte sobre essas famílias, que seja o Senhor palavra viva sobre esses lares. Em nome de Jesus, eu quero, meu Pai, todo espírito de vício,
Pai de poder, eu peço, Senhor, em favor da família, Senhor, lá no Paraná, Senhor, da irmã Nazaré, ó Pai de poder, a família de Três Ecos, Senhor, que está assistindo, Senhor, Pai de poder, ó Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu sei da tua vontade, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. E coerdeiros daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus seja louvado. Aleluia. Glórias a Deus por mais uma oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores mais uma vez. Deus abençoe e convidar vocês para que estejam conosco lá dia 22. Viu? Vai ser um festão. Depois a gente vai fazer um momento de confraternização, onde a gente vai comer junto, vamos adorar junto. Glória a Deus. E eu espero que você seja nessa tarde modificado por dentro. Que o Espírito Santo de Deus ele consiga fazer você entender a sua importância. Que ele consiga fazer você compreender o que você significa. Às vezes somos nós quem nos afastamos quando o problema acontece. A gente tem medo do adversário, medo do que vão falar, medo do que estão pensando. E quando o inferno me enxerga e te enxerga, eles é quem tem medo de tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Quando você descobrir quem você é, nada na sua vida vai ser a mesma coisa. Amém? Que Deus te abençoe, pastora, Deus abençoe. Os irmãos me perdoem, que eu não vou vir até o fim, mas sintam-se abraçados e cheirados. Viu? Eu amo abraçar e cheirar todo mundo. Não vou te cheirar hoje porque eu tenho um compromisso e eu vou embora. Mas na próxima eu te cheiro. Pode me cobrar, eu vou te cheirar. Não sei se você vai querer me cheirar, mas eu te cheiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.